A paz do Senhor, a alegria do Espírito e a comunhão com todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós que estamos no reino e que damos testemunho da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, iluminados pelo Espírito, andando na luz e na verdade, andando segundo o Espírito e vencendo a carne. Nós que cremos em Jesus e o recebemos como a única luz que ilumina todo homem. Nós percebemos e vemos quão cruel é a realidade do mundo. O mundo com a sua violência. As pessoas com necessidades que não podem ser atendidas. A alma adoecida pelo pecado vive por meio de adultério, por meio de glutonarias e bebedeiras, por meio de mentiras e de engano. No mundo, e por meio do espírito do mundo, os homens adulam e alisam uns aos outros. O que há no mundo é somente motivo interesseiro. Até mesmo as relações de amizades são movidas a interesse. E conforme está escrito na carta de Judas, são aduladores por motivos interesseiros. O homem pecador e morto por causa da incredulidade do pecado não pode viver por si mesmo. Não pode se levantar e se tornar uma nova criatura na sua força. Ele tem uma necessidade. O que pode curar a nossa cidade? O que pode curar os homens? O que pode curar as famílias? O que pode trazer de volta o amor, o respeito e a consideração uns para com os outros? Não é religiosidade. Também a nossa cidade está cheia de religiosidade. E há religiões por toda a parte. Analisem bem e pensem bem. Não é por falta de religião e de religiosidade que a nossa cidade está sob grandes ameaças do pecado, da violência, do engano, da morte espiritual. É porque a nossa necessidade é do pão vivo que desceu do céu. Jesus veio para que tenhamos vida, uma outra vida. Não é uma outra religião. Muitos mudam de igreja. Mas o que precisamos é mudarmos para Cristo. Entrarmos em Cristo. É Cristo que disse, vinde a mim. E ele disse que é o pão vivo que desceu do céu. Isto é, o pão que dá vida. O que nós precisamos é da vida de Deus. É a vida de Deus que é mansa e humilde. É a vida de Deus que é fiel e fala a verdade. É a vida de Deus que ama o próximo. É a vida de Deus que vence o egoísmo e a avareza. E a avareza tem destruído quantas almas. E o amor ao dinheiro e ao poder tem levado quantos a romperem os seus laços uns com os outros por causa das coisas do mundo e da carne, desprezando a bondade de Deus em nos dar o pão vivo que desceu do céu. O que será de nós se não comermos deste pão? Para onde iremos e onde estaremos? Daqui a 100 anos, onde nós estaremos se não comermos do pão vivo que desceu do céu? O que prestamos atenção hoje já não é amanhã.
O que nos alegra hoje termina amanhã. O que nos engana hoje não permanecerá para sempre. O sistema religioso nos dias de Jesus não comeu o pão vivo que desceu do céu. Pelo contrário, foram os maiores inimigos de Cristo. O maior inimigo do Espírito Santo hoje é e continua sendo o sistema religioso. Não fornece o pão vivo que desceu do céu. Porque a vida não brota daquilo que o homem faz, daquilo que o homem organiza, daquilo que o homem diz. A vida brota da palavra do Espírito Santo. Pode-se pregar Jesus, pode-se falar de Deus, pode-se fazer todas as coisas, mas Jesus revelou que o Espírito é que dá vida, a carne para nada aproveita. Cânticos que não vêm pelo Espírito para nada aproveita. Reuniões, alegrias, lágrimas, choro, que não vem do Espírito, para nada aproveita. Tudo que provém da carne é pó da terra. Tudo que provém do homem caído, rejeitado por Deus. Vocês já perceberam que em Cristo, Deus te condenou? Sim. O homem foi condenado na cruz. Se você não crer nele e não comê-lo como o pão vivo que desceu do céu, você já está julgado e morto por causa do pecado. O que Deus deseja é uma nova criação em Cristo, filhos do Deus vivo, aqueles que andam segundo o Espírito e que têm poder, por serem filhos de Deus, de vencerem o mundo e seu espírito enganador. Os dias se movem com muita velocidade. Cumprir-se-ão nos próximos anos muitas coisas previstas por Jesus ressuscitado. Portanto, previna-se. Enche sua alma do pão vivo que desceu do céu. Não deixe o seu coração enganado, distraído, ou como diz as Escrituras, não fique dormindo. Acorda. Acorda para a realidade. Acorda para o Espírito. Acorda para a presença de Deus e para o propósito de Deus no Evangelho. Acorda para o Evangelho. O Evangelho é o pão vivo que desceu do céu. Há uma boa notícia para você e para mim. Não precisamos mais comer o pão imundo dos homens. A mentira, o subterfúgio, o engano, interesses jamais confessados. Assim os homens continuam se escondendo e alguns, como Adão e Eva, usando folhas de parreira. Mas tudo isto é veste que murcha. Ao menor sinal de problema, a ira do homem se manifestará e a natureza maligna dominará. Portanto, compreenda, só há uma necessidade, vida. O que você precisa, você que crê, vida. Você que não crê, vida. Você precisa crer, receber a palavra que dá vida. É a palavra que se tornou carne. E agora se tornou o espírito vivificante. O espírito que dá vida. Há dois homens no universo. Há dois caminhos. Há duas situações. O primeiro homem foi feito alma vivente. O segundo homem, espírito vivificante. O primeiro homem é terreno. O segundo é celestial. Você ainda está no primeiro, então você é somente alma vivente. Não tem a vida de Deus.
Para ter a vida de Deus, precisa de comer o pão vivo que desceu do céu. A palavra da verdade que nos vem pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui na terra fazendo esta obra. Não o despreze. Não o despreze dando lugar ao homem. Ai dos que estão dando lugar à carne. Ai dos que, para fazer obras humanas e a obedecer mandamentos de homens, seguem o espírito do homem. Buscai e achai. Batei, a porta se abrirá. Porque o que pede, recebe, o que busca, acha. Essa palavra se refere a Deus nos dar o Espírito Santo, para que possamos enxergar, para que nossos olhos do coração sejam abertos e possamos perceber o que está ocorrendo. Fora do Espírito Santo, que há desgosto. A vida do velho homem morto em pecado e delito só é desgraça, só é depressão, só é problema. Não há solução fora de Cristo. Tudo que estão buscando não vai solucionar. Se alguém está morto, só há uma coisa a fazer com ele para salvá-lo: dar-lhe vida. E é isto que todo homem é, sem Jesus, um cadáver. Jesus disse: se alguém ouvir a minha voz, terá vida, sairá da sepultura e viverá. Se alguém crê em mim, viverá. É vida. Não estatuto humano, não organização humana, não palavra da carne, mas palavra que é poder e que é vida. Palavra do Espírito. Portanto, perceba o que tem vivido e o que tem feito. Os dias passarão, nós passaremos, o céu e a terra passará, mas a palavra jamais passará. Veja se não está ouvindo alguma palavra que passa, alguma opinião que passa. Ouça a voz que vem do céu, a voz do Espírito. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém.